Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para as notícias, tem notícia sobre o Levenciano abrindo o jogo e falando sobre contratações, falando sobre a transição que na opinião dele foi interrompida. E também notícias sobre o time do Vasco para o jogo de hoje, às 16 horas contra o São Paulo no Morumbi. Antes de partir para essas notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugerir para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece, galera. Partindo logo para a primeira notícia, sem mais delongas, o jogo de hoje, Vasco e São Paulo, jogo importante demais nessa luta do Vasco para sair lá de baixo. Infelizmente, ontem o Atlético Paranaense ganhou do Santos e aí se distanciou um pouco mais do Vasco. O Atlético Paranaense também é outro time que briga lá embaixo. E os times que estão brigando lá embaixo, se forem se distanciando, isso é muito ruim para o Vasco. Eu acho muito difícil, mas não impossível que o Vasco ganhe o jogo de hoje lá no Morumbi. E aí uma notícia boa, na minha opinião, é que o Gustavo Torres hoje muito provavelmente pode ter a chance, para sua primeira chance como titular do Vasco. Dependendo da partida que ele faça, ele pode agarrar essa chance e não sair mais do time. Eu acho ele um jogador forte, veloz, tem boa finalização, tem boa técnica e eu acho que pode acabar se firmando no time do Vasco. O ponto baixo, na minha opinião, do time do Vasco hoje pode ser o Pikachu, que deve jogar. Eu não tenho gostado do Pikachu, acho que o Vasco melhorou depois que o Pikachu saiu e entrou o Léo Matos. Outra novidade boa que deve aparecer no time do Vasco é o Juninho. O Vasco deve ir a campo com essa formação: Lucão, Leandro Castan, Miranda ou Marcelo Alves e Ricardo Graça, Pikachu ou Caio Tenório, Andrei, Leonardo Gil, Juninho, Neto Borges, Gustavo Torres e Germancano. Algumas novidades, né? O Lucão deve jogar porque ele e o Erlen, né, nesses últimos dias testaram positivo para a Covid-19, estão fora da partida. Na minha visão, o Caio Tenório é melhor que o Pikachu. Pikachu na ponta direita já não vai tão bem, quanto mais na lateral onde tem que marcar. Jogador sem vontade, jogador que parece muito sem vontade no Vasco. Eu não acho que ele deva ser o titular. Se o Ricardo Sapinto colocá-lo, na minha opinião, vai ser um erro. Principalmente de lateral, onde ele tem que marcar, como a gente acabou de falar. Eu acho que o Caio Tenório melhor que ele. Eu acho que o Juninho deve entrar na vaga do Andrei. Isso é a minha opinião, galera. Eu não sei a opinião de vocês. E eu acho que o Gustavo Torres pode ter uma boa chance de tentar se firmar no time titular. Jogo muito difícil às 16 horas contra o São Paulo no Morumbi, mas nada é impossível para o Vasco. Pode ser que o Vasco consiga uma vitória. Na minha visão, se conseguir um empate já não é tão ruim. É um bom resultado, visto o momento do Vasco e visto o momento do São Paulo. Mas a gente quer saber a opinião de vocês, que é o que importa pra gente. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham do jogo de hoje, o que vocês acham dessa provável escalação, desses jogadores que devem entrar, que estavam no banco, mas que devem entrar. Deixa a opinião de vocês aí, galera, o que vocês estão achando disso. E a outra notícia é sobre o Levenciano. Ele deu uma entrevista ao ESPN.com.br, o site da ESPN, e falou sobre vários assuntos. Falou sobre transição, falou sobre Alex Teixeira, Hulk, Giovinco, reforços para o Vasco, o que ele quer trazer para o Vasco, né? E nós tiramos algumas partes aqui, na nossa visão, as mais importantes para trazer para vocês. Sobre Alex Teixeira, essas contratações do Alex Teixeira, do Hulk, ele começou falando o seguinte: falando que tem trabalhado muito no projeto e que tem conversado com empresários de jogadores. O empresário do Hulk, do Alex Teixeira, as palavras dele foram as seguintes: eu vejo grandes oportunidades aparecendo. O Alex Teixeira é alguém que se encaixaria perfeitamente nessa construção de ídolo. É um atleta já identificado com a torcida, que está no Brasil, e a gente pretende encaminhar nosso projeto para que os empresários dele conheçam. A gente tem batido papo com o Hulk, o empresário, no caso o empresário do Hulk. E aí sobre o Giovinco, jogador italiano, jogador de seleção italiana, ótimo jogador, jogador mesmo estrela do futebol, ele falou o seguinte: eu sou apaixonado pelo Giovinco. Acho o futebol dele espetacular. Seria um grande jogador. Jogaria bem com o Benítez no meio. Ele completou falando sobre um lateral esquerdo.
tem um lateral esquerdo que a gente tem conversado, mas é momento. Eu estava trabalhando pensando com esse momento, o momento de transição no caso, né? Já que me tiraram esse momento, nós vamos ter que reavaliar tudo com a nossa equipe de futebol lá na frente. Ele falou sobre a transição. Ele já estava pensando que poderia ter uma facilidade maior, uma tranquilidade maior para fazer essa transição. O Campelo não quis fazer, o Campelo não quer fazer, é um direito dele. Ele está até 19 de janeiro como presidente do Vasco. É uma opção dele, na minha opinião, na minha humilde opinião, seja com quem for, mesmo que seja com o Jorge Salgado, que seja com o Júlio Brandt, ou que fosse com o Jorge Salgado, ou o Júlio Brandt, ou Sérgio Frias, ou o Levenciano. Isso atrapalha o planejamento da próxima gestão. Na minha visão, isso está atrapalhando o Vasco, na minha humilde opinião. Mas é um direito do atual presidente, do Alexandre Campelo, de não querer fazer essa transição agora. E aí o Levenciano falou isso, que vai ter que mudar o planejamento e fazer as coisas mais para frente, conversar com a equipe dele de futebol, com a equipe financeira, para ver como eles podem fazer, visto essa pedra no meio do caminho. E aí ele falou mais ou menos como o Vasco vai fazer para atrair recursos, para trazer dinheiro, o orçamento do futebol em 2021, e ele deu muito exemplo do Barcelona em 2003. Ele falou o seguinte: a gente acredita que tal qual o Barcelona fez em 2003, copiando essa lógica, essa é a grande discussão daquele livro, A Bola Não Entra Por Acaso. O Soriano, que é o autor do livro, fala que o Barcelona teve essa discussão em 2003, se precisavam de uma evolução ou uma revolução, e eles escolheram a revolução, no sentido de investir em um time forte, contrataram o Ronaldinho. Isso mostra muito do projeto, mostra muito o que o projeto dele quer para o Vasco. Ele quer trazer estrelas do futebol, uma grande estrela e outras estrelas. E aí por isso ele tenta negociar, né, com o Hulk, com o Giovinco, com o Balotelli, com o Alex Teixeira, está tentando esse lateral esquerdo que muita gente está afirmando que pode ser o Marcelo. Eu não sei, tá muito sigiloso. Algumas pessoas, bastante gente até, está afirmando que pode ser o Marcelo, esse lateral esquerdo que ele negocia. Eu não sei, não tem como falar, porque eu não sei nem quem pode ser. Mas, se for, é ótimo, é uma estrela do futebol mundial. Isso mostra o projeto, isso mostra, na minha visão, como o projeto está se desenhando. Realmente é isso, eles querem trazer estrelas do futebol para atrair dinheiro. O salário é caro, óbvio que o salário não é baixo desse tipo de jogador, mas também é o tipo de jogador que atrai olhares do mercado e do mercado financeiro, do mercado de marketing para o clube. Se você trouxer jogadores com pouco potencial e com pouca fama, que não são estrelas do futebol, o mercado não olha e você não atrai dinheiro. Esse é basicamente o norte desse projeto Somamos. O projeto que eles querem trazer para o Vasco, que eles querem implementar no Vasco assim que assumirem o Vasco. Lembrando que pela justiça, a gente sempre faz questão de frisar o que a justiça determina. E nesse momento, a justiça determina que a eleição válida é a do dia 7 de novembro, eleição que o Levenciano venceu. Deixa a sua opinião, galera, sobre essas estrelas, sobre esses jogadores. O Levenciano falando firmemente, não falando o que acha, não tentando especular, falando firmemente que está negociando com alguns e que vai apresentar projetos para outros e que vai negociar com outros, falando mesmo que ele quer trazer esses jogadores para o Vasco. Deixa a sua opinião sobre esse assunto, deixa a sua opinião sobre o projeto, o que você acha, se você acha que vai dar certo, se você acha que a partir de 2021 o Vasco já vai começar a trilhar outro caminho, o que você acha desses jogadores em especial, né? O Giovinco, o Hulk, o Alex Teixeira, esse lateral esquerdo que a gente não sabe quem pode ser, que muita gente acha que pode ser o Marcelo, o Balotelli. Deixem suas opiniões aí sobre esses jogadores e sobre o projeto. Esse foi o vídeo, galera, da nossa manhã do Vascão, manhã de domingo. Um bom domingo a todos, bom jogo do Vasco para todos. Tomara que o Vasco faça um bom jogo e consiga um bom resultado, é o que a gente espera. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar o nosso vídeo, ajuda demais. Fiquem todos com Deus, um abração. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.